E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, né? Estou voltando aqui com o Roteiro.tv e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre educação. E para falar de educação, a gente tem hoje o Colégio Teófilo Rezende, que, como eu já falei para você nas matérias anteriores, são duas unidades. A gente tem a unidade Floradas e a unidade do Esplanada, aqui em São José dos Campos. E o nosso assunto hoje vai ser sobre berçário, que a gente trouxe duas coordenadoras, são coordenadoras, né? Sim. Eu, na verdade, quando elas chegaram aqui, eu pensei que fosse uma dupla sertaneja. A Ana Paula disse que trouxe chapéu, trouxe tudo para elas, eu achei que fosse uma dupla sertaneja. Mas é um prazer receber vocês, Jane e Jeane. Não é uma dupla sertaneja, gente. Elas são coordenadoras do Colégio Teófilo Rezende, do berçário da educação infantil. Como é que funciona? Vocês são uma de cada unidade, vocês ficam fazendo ping-pong nas duas? Como é que funciona? Isso, cada uma trabalha em uma unidade. Eu trabalho na unidade Floradas e a Jeane trabalha na Esplanada. Tá, então a gente vai falar sobre berçário especificamente. O berçário ele atende bebês a partir de que idade, Jane? Nós atendemos os bebês a partir de 4 meses. Então, de 4 meses, aí nós temos berçário 1, berçário 2, subdividimos as idades até os 3 anos. E isso tanto no Esplanada como no Floradas? Isso, nas duas unidades. As duas unidades funcionam do mesmo jeito. O berçário, normalmente, você falou que vocês separam os bebês 1 mês, 2 meses, 3 meses e 4 meses. É assim que separa, mais ou menos, ou não? Berçário 1 a gente atende dos 4 meses até 1 ano, 4 meses, 1 ano e 6 meses. Vai depender muito do desenvolver da marcha da criança. Tá bem firminho, andando, aí a gente já subdivide para fase 2, que fica até 1 ano e 11 meses, próximo dos 2 aninhos. Tá, vocês são coordenadoras, tá? Basicamente, as pessoas que cuidam desses bebês, elas são assistentes, elas têm alguma formação específica? Como é que funciona isso? Porque eu tenho certeza que tem muita mãe e muito pai que pensa em levar o bebê para a escola, para o berçário, e tem essa preocupação. Quem é que vai cuidar do meu filho? Elas são professoras, elas são pedagogas, as nossas berçaristas, que trabalham com os bebês. Nós temos uma professora responsável e temos as auxiliares. As auxiliares, elas podem ainda estar cursando pedagogia, mas a responsável pela sala, ela é uma pedagoga. Ah, então não tem aquela história da moça que vai procurar emprego na escola, fala, não, eu quero tomar conta de bebê, eu quero cuidar de bebê. Não é assim que funciona. Não, tem toda uma formação, tem toda uma especialização para cuidar desses bebês. Tá, me fala uma coisa, como é que funciona a parte de coordenação das crianças, de motricidade? Como você falou aquela hora, se o nenê estiver bem durinho, se ele já estiver andando, como é que funciona isso na escola? As atividades, né, as professoras elas são orientadas, tem um semanário, que são atividades semanais, e dentro dessas atividades existem atividades desenvolvidas para crianças de 4 meses até 1 ano, 1 ano e 2 meses, um tipo de atividade motora para fortalecer tônus, que a criança aprenda a ter mais equilíbrio, atividades com bola de pilates, né? A partir dessa idade, a criança já tem essa firmeza muscular, são outros desafios corporais que vão entrando nessa rotina de motricidade do aluno. De atividades com bambolê, dentro e fora, atividades em trilhas com conchoados, para ele estar se desafiando corporalmente também. E essas atividades, elas são feitas tanto interna como externamente? Tem uma área grande, eu acho até que a gente vai estar mostrando isso, não vai, Ismael? Se a Paulinha lembrar de uma das fotos, a gente está mostrando. E a nossa orientação é que essas atividades sejam feitas em ambientes diversificados. Então, ela vai fazer essas atividades dentro de sala de aula, ela pode fazer no pátio, ela pode fazer no parque. Então, vai depender da proposta da professora e da idade do bebê.
E me diz uma coisa, como é que funciona a parte de higienização, banho, limpeza, fralda? Como é que funciona isso para a escola? Porque aquela história da mamãe que está lá em casa também está preocupada com isso. Como funciona isso no berçário? As trocas são feitas de acordo com a necessidade da criança. Não existe um horário fixo, estipulado para troca, mas nós procuramos atender sempre a necessidade do aluno. Nós, com o tempo, com o convívio com a criança, nós vamos percebendo uma criança que é mais sensível, uma criança que precisa de cuidados mais rápidos, eu quero dizer, mais intensos. Então, nós vamos fazendo essas trocas de acordo com essa necessidade. No berçário, a criança aprende a fazer xixi no pinico? Ou não? Já passa por uma fase mais... Aprende, mas a gente costuma, né, a respeitar esse momento de amadurecimento da criança. Porque a criança nos dá sinais quando ela está pronta para sair da fralda. Então é algo que é combinado com a família de uma forma muito tranquila, né? Começando em casa, que é um lugar, né, aconchegante, né, e que dá segurança para a criança. E nós damos essa continuidade, mas a gente tem que observar esses sinais. Criança sinaliza, começa a pedir. Então, próximo, assim, a escola não retira antes dos 2 anos. Isso. Porque a oralidade ainda não está desenvolvida para essa sinalização. Então, a gente espera esse amadurecimento. Então, vamos parar de falar de xixi e vamos pensar um pouco na alimentação. No berçário, a criança é um bebezinho, 4 meses, 3 meses. Como é que funciona a parte de alimentação? Como é introduzida a parte de alimentação? Começa só a mamadeira? Quando que vem a papinha? Quando que começa todo esse trabalho? Nós já recebemos crianças também que vêm até com aleitamento materno. Então a mamãe se organiza para estar indo amamentar. E nós recebemos muitos bebês assim, dependendo do leite da mamãe, né? Então a gente se organiza em horários, vai passando o tempo, nós vamos utilizando também esse leite que às vezes a mamãe já manda congelado, né? Que cresceu, vai depender muito da orientação do pediatra também. Vai introduzir fórmulas, aí nós vamos conversando com a família e nos organizando em nossa rotina para estar usando esse leite, ou materno, ou a fórmula que foi introduzida também. E normalmente essa criança que fica no berçário, do berçário ele vai para a educação infantil. Até quanto tempo que fica no berçário? Até os 3 anos. Até 3 anos. Porque o nosso berçário, conforme nós conversamos antes, ele é subdividido. Então, a criança ela vai passando B1, ela passa pelo B1, depois pelo B2 e depois pelo B3. Então, no nosso berçário ele fica 3 anos. E depois a sala seguinte ao B3 já é educação infantil. Agora eu vou fazer aquela pergunta que não quer calar. O que a gente esqueceu de falar que é tão importante no berçário? Adaptação. Adaptação da criança. Como é a adaptação? Então pode responder. A adaptação é um dos processos mais intensos e necessários, interessantes dentro de um berçário. Porque especialmente quando o bebê vai para a escola, para o berçário, geralmente é o primeiro filho. Ou, quando é um segundo filho, os pais já têm uma experiência, mas quando é o primeiro filho, os pais também precisam se adaptar, eles precisam criar vínculo com aquele local, com aquela escola. Então a adaptação é um dos momentos mais importantes dentro do berçário. É quando a criança vai receber cuidados de uma outra pessoa, ela vai começar a ouvir sons, vozes, ter o toque de uma outra pessoa. Tudo isso faz com que a criança possa se sentir acolhida ou não. Em contrapartida, tem aquele pai que está chegando na escola, está entregando o filho para alguém. Essa pergunta estava aqui, ó, era a última. Essa estava aqui, era a última. E vai sair, vai voltar para trabalhar. Então, essa relação dentro da adaptação, ela precisa ser construída com muito carinho. Porque nós compreendemos que não é fácil você deixar o seu bebê, o seu filho, a sua criança, nas mãos de pessoas que você está conhecendo naquele momento. Claro que o colégio já é conhecido na cidade, mas essa relação que é pessoal, ela vai sendo construída dia a dia. Além de tudo, a criança ela tem que
interagir com outras crianças, ela tem que se integrar com outras crianças e tudo isso também leva um tempo. Mas a minha pergunta aqui era o seguinte: o que é mais difícil, cuidar da criança ou cuidar da mãe e do pai quando levam o filho pela primeira vez para o berçário? A gente até costuma dizer que a adaptação nessa fase de berçário 1, ela é mais para os pais, principalmente para a mamãe, que é uma ligação muito forte, 6 meses direto só ela é criança. Então a gente costuma primeiro ter esse trabalho de atenção e carinho e aconchego com a mamãe. Então, às vezes a gente recebe a mamãe que chora, eu não vou conseguir ficar longe, a criança sai rindo no colo da professora. Você está ouvindo? Você lembra disso? E sai toda já balbuciando no colo da professora, aquela relação que já está acontecendo. Então a mamãe que precisa desse apoio, né? Então às vezes a mãe fala, eu posso ir lá na sala ficar junto? Normalmente a gente não faz. Ela vai sentir minha falta. A gente não faz essa adaptação junto, porque o que acontece? Eu estou adaptando a mamãe no ambiente da criança, a hora que eu tiro, eu zerei, começo de novo uma adaptação. Mas eu levo essa mamãe para ela ficar segura, olhar lá na portinha, né? Ver o bebê dela junto com as outras crianças. Gente, é difícil. Você que casou, você que está grávida, está logo para nascer seu bebê e vai passar aqueles 4, 5 meses com ele em casa, acariciando, dando mamar, cuidando da cria. Aí depois vai ter que levar para a escola, para o berçário. E está aqui o Colégio Teófilo Rezende, que tem um berçário fantástico em 2 unidades, como eu falei para vocês, unidade Esplanada e a unidade Floradas. Mas eu queria agradecer a Jane e a Giane, a dupla sertaneja, por essa entrevista que a gente teve falando de berçário do Colégio Teófilo Rezende. E eu gostaria de convidar vocês para uma próxima entrevista para a gente falar de educação infantil. O que vocês acham? É um prazer. Mas você não vai ficar nervosa? Não. Não vai ficar? Promete? Prometo. Então tá bom. Gente, mais informações sobre o Colégio Teófilo Rezende, aqui embaixo você vai ter contato, telefone, liga lá no colégio, marca uma entrevista com a Ana Paula. Ela não gosta muito de aparecer não, mas eu falo dela o tempo todo. É com a Ana Paula que você vai ficar muito feliz com o Teófilo Rezende. Daqui a pouco eu volto a dar um giro aí, Ismael. Um beijo para vocês, obrigado. Obrigada.